Olá, meu nome é Patrícia e estamos aqui para mais um episódio na nossa jornada pelo livro de Ruth. Retomando agora a nossa segunda história dentro da história de Ruth. No século passado, em 1948, nós vimos o ressurgimento de Israel na cena mundial e podemos concluir que estamos vivendo no período da história profetizado pelos eventos de Ruth. E há mais pistas na história de Ruth e em outras partes das Escrituras que revelam a linha do tempo de Deus para a restauração de Israel. Em Ruth, capítulo 1, versículo 22, onde lemos o retorno de Noemi à sua terra com Ruth, foi no início da colheita da cevada. E no capítulo 2, versículos 23, descobrimos que Ruth trabalhou como uma serva de Boaz no campo até o final da colheita. Ruth simboliza a igreja gentílica, servindo a Cristo, trabalhando em seu campo, no mundo que está pronto para a colheita. Mas a colheita está chegando ao fim na história de Ruth. A situação de Noemi é uma imagem perfeita de Israel hoje, reunido no Oriente Médio. Israel certamente está melhor do que antes, no sentido de que tem certa provisão. E esta provisão foi possibilitada pelo Senhor através do apoio dos cristãos ao redor do mundo. O tempo não permite aqui que narremos todos os eventos políticos que levaram à formação da nação moderna de Israel, mas basta dizer que o Senhor inspirou cristãos na Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e em outros lugares do mundo para apoiar o sionismo. O termo sionismo faz referência ao Monte Sião, que é o nome de uma das colinas de Jerusalém e usado como sinônimo de terra prometida ou a terra de Israel. É um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. E mesmo após a formação da nação, muitos cristãos forneceram apoio financeiro e político a Israel. E em nível individual, os cristãos têm sido usados por Deus para preservar o povo judeu durante muitos períodos de perseguição, tanto dentro de Israel quanto ao redor do mundo. O apoio de Ruth a Noemi enquanto vivia na terra é uma imagem do relacionamento entre a igreja e Israel nos dias de hoje. No entanto, como Noemi, Israel ainda não está segura em sua terra. Eles possuem muito pouco do que originalmente lhes foi concedido por Deus no passado. Estão constantemente sob ataque e precisam defender a sua terra diariamente. Eles ainda não têm a segurança nem o descanso em sua própria terra. No capítulo 3, o relacionamento entre Ruth e Boaz também muda, e no final de uma colheita, começa a debulha e a peneira. Este é um processo violento de separação. Os talos de grãos são batidos e esmagados no chão e as sementes são separadas da palha. As sementes são colhidas enquanto a palha é descartada. Enquanto Ruth está descansando aos pés de Boaz, Noemi está sozinha em sua casa. Esta seção do livro de Ruth revela o plano de Deus para concluir o trabalho da igreja na terra. Aqui retrata a partida da igreja e seu casamento com seu noivo, Cristo. Para entender esta imagem, devemos notar como a Bíblia descreve o trabalho da igreja servindo a Cristo na terra. Em João capítulo 4, versículo 35, nós lemos: Jesus lhes disse: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus descreve o mundo como um campo e os cristãos como trabalhadores. À medida que trabalhamos no campo, ganhamos salários, que são frutos para a nossa vida eterna no reino. Em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, nós lemos: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mais uma vez, os cristãos são trabalhadores e não há tantos trabalhadores quanto Jesus gostaria.
Em outras palavras, a oportunidade de trabalhar para Cristo e ganhar recompensas eternas é oferecida para toda a igreja. Em Mateus capítulo 13, lemos que o tempo da colheita é a metáfora bíblica para o fim desta era de trabalho para Cristo. Mateus capítulo 13, versículos 37 a 43. Jesus respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Neste texto, Jesus compara o fim da nossa era ao fim de um período de colheita. Observemos que algumas das imagens mudam. O campo ainda é o mundo, mas agora a semente representa os cristãos no mundo, enquanto os talos de joio representam os incrédulos no mundo. A colheita retrata o fim desta era, e no fim desta era o Filho do Homem recolherá todo o seu precioso grão do campo. A palha, o mundo incrédulo, será abandonada para queimar. Assim como a palha recolhida durante o processo de peneiramento é juntada em feixes e queimada, mas o grão será recolhido e entregue ao mestre. Combinando tudo isso, entendemos que a colheita em Rute, capítulo 3, retrata o fim da era da igreja. Então, o que vem a seguir para a igreja e para Israel no plano de Deus? Podemos responder a esta pergunta simplesmente observando o que acontece com os personagens na história de Rute. Vamos observar Rute e Boaz. Rute veio a Boaz, como Noemi instruiu, para lembrá-lo de sua oportunidade de agir como parente resgatador. Embora Noemi fosse uma viúva judia sem marido, foi Rute quem ganhou um. E, de acordo com a lei, qualquer uma das duas poderia ser redimida, pois nenhuma delas tinha marido e nem filhos. Mas, como Noemi já havia tido 2 filhos e agora estava velha demais para ter mais filhos, então Ruth estava sem filhos e ainda era jovem o suficiente para ter filhos. Assim, Boaz poderia ter agido como redentor de Noemi ou como de Ruth. E pela história fica claro que Noemi decidiu renunciar à sua oportunidade de ser redimida para permitir que Ruth tivesse a oportunidade de conceber filhos. Esses detalhes são uma imagem do relacionamento de Israel com seu Messias. Quando o Redentor de Israel se fez disponível em sua primeira vinda, Israel o recusou, o que resultou em Cristo redimindo outros no lugar de Israel. Vemos esta verdade refletida na parábola em Lucas 14 do banquete preparado para os convidados, mas eles recusaram-se a participar. Em Lucas capítulo 14, versículos 16 a 21 nós lemos: Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Noemi representa Israel passando a sua oportunidade de receber um Redentor. E assim como Ruth, a igreja gentílica recebeu o Messias que Israel não reconheceu. Então, o que acontecerá com Israel no tempo da colheita? E o que vem a seguir
para a noiva de Cristo, a Igreja. Quando a colheita chegar, Israel estará em sua terra, mas ainda sem descanso e sem segurança, perturbada, cercada por seus inimigos, sem um Redentor e sem o seu Messias. Enquanto isso, Cristo estará buscando a sua noiva. O momento aqui ocorre enquanto Boaz está com seus grãos, após a colheita. Noemi não aparece na cena e toda a cena acontece no meio da escuridão da noite. Vamos listar alguns elementos encontrados na descrição desta cena em Ruth. É noite, é um tempo de escuridão. Noemi está em sua terra, mas sozinha. Existe uma debulha e peneira acontecendo no campo. E Boaz descansa com sua colheita de grãos, o fruto do campo. E sua noiva Ruth está descansando aos seus pés em segurança. Agora vamos olhar para as Escrituras para encontrar alguns paralelos. O detalhe da noite, da escuridão, é importante. A proposta de Boaz a Ruth aconteceu no meio da noite, um período de escuridão. E a Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, ensina sobre um período de julgamento que virá sobre a terra antes do retorno do Senhor. E esse tempo de julgamento é para Israel, e é comumente associado à escuridão. Em Sofonias, esse período de julgamento é chamado de dia de escuridão. Sofonias capítulo 1, versículos 14 a 18. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Como o profeta explicou a Israel, o Senhor trará um período de grande angústia sobre todo o mundo, e ele o chama de um dia de trevas e escuridão. Jeremias diz a Israel que esse tempo de trevas e destruição é focado em Israel. Jeremias capítulo 30, versículos 2 a 9. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação! Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Note vários detalhes importantes na profecia de Jeremias sobre Israel. Um período de grande calamidade vindo para o mundo e para Israel. Estes eventos ocorrem após Israel ter sido trazido de volta à sua terra no versículo 3, assim como Noemi quando voltou para a sua terra. Esses eventos são direcionados contra Israel e são chamados de tempo de angústia de Jacó ou de Israel. Mas Israel não perecerá. Anteriormente, no nosso estudo, nós lemos uma passagem de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, versículos 33 a 38. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte.
Em Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 a 38, nós lemos: Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações, e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também eu os julgarei, palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Lemos esta passagem ao discutir o retorno de Israel à sua terra, como ilustrado pelo retorno de Noemi a Israel em amargura. Em Ezequiel, diz que Israel passaria debaixo da vara, que é um termo para a disciplina de Deus. Outro paralelo que podemos fazer é o processo de debulha e de separação da colheita em si. A debulha era uma batida do grão. O fruto do grão é tão forte que é quase impossível danificá-lo na debulha. Então os trabalhadores encontraram a maneira mais forte possível de esmagar o grão e muitas vezes pisando nele com os cascos de bois. João Batista descreve Jesus como aquele que traz a pá em sua mão para limpar a sua eira, para separar o trigo da palha. Em Lucas, capítulo 3, versículos 16 e 17, João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Jesus aplica esta pressão no tempo da colheita, no final dos tempos, contra o seu grão, isto é, contra Israel. Isaías descreve como o Senhor castigará seu povo desta forma. Isaías capítulo 27, versículos 6 e 7. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como feriu aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Isaías pergunta, retoricamente, se Deus já feriu Israel da maneira que ele planeja feri-los neste futuro momento, e a resposta é ainda não. Isaías, capítulo 27, versículo 12, nós lemos: Naquele dia o Senhor debulhará desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Este período futuro de julgamento contra Israel por sua desobediência ao Senhor é como uma debulha, uma grande pressão. Aquele que faz a debulha e segura a pá de debulha, separando o trigo da palha, é o Senhor. E esse processo levará Israel a um futuro glorioso. Em um outro paralelo, temos Boaz na eira, perto dos grãos com Ruth descansando a seus pés durante toda a noite. Enquanto Noemi está na escuridão, Ruth está em segurança com Boaz. Ela recebeu seu descanso em um marido, mesmo enquanto Noemi ainda estava em busca de descanso. Em Mateus capítulo 13, Jesus comparou o fim dos tempos a uma colheita. Ruth é uma figura da igreja, reunida a Cristo no fim dos tempos. Mas agora também notamos que Ruth passa todo o período da noite com Boaz. Portanto, durante o período da escuridão e tristeza designado para Israel, é um tempo em que a noiva de Cristo descansará com seu noivo. Este tempo de julgamento que descrevemos é chamado por muitos nomes nas Escrituras. Além do tempo de angústia de Jacó, o tempo de escuridão, ele também é chamado por outro nome. Em Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, nós lemos: Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações.
Em Joel, capítulo 1, versículo 15, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Em Joel, capítulo 2, versículo 11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Em Amós, capítulo 5, versículo 18, nós lemos: Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor! O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. E em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia refere-se a este mesmo tempo de julgamento e calamidade contra Israel e o mundo como o dia do Senhor. Não é um dia literal, mas um período que durará vários anos. E como Joel pergunta, quem poderá suportá-lo? O Novo Testamento também descreve esse dia, onde encontramos Paulo explicando à igreja o que acontecerá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Paulo instruiu a igreja que haveria um dia em que todos os cristãos, sejam mortos ou vivos, seriam ressuscitados em novos corpos e elevados para encontrar Cristo nas nuvens. Chamamos este momento de arrebatamento, quando somos unidos a Jesus permanentemente. Jesus virá buscar a igreja, assim como Boaz estendeu a sua capa sobre Ruth, mas ele não voltará à terra ainda, porque Deus tem negócios inacabados com a nação de Israel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz que esse dia de julgamento, o dia do Senhor, virá como um ladrão na noite. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. E no versículo 9 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós lemos: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva de Cristo não foi designada para receber esta ira. Assim, a igreja será arrebatada para estar com Cristo. Então, vamos encerrar este episódio com um resumo. Um tempo de trevas estará chegando para toda a terra. É um tempo em que o Senhor trará julgamento contra Israel por seus pecados sob a antiga aliança de Moisés. A violência daquele tempo é comparada ao piso de debulha, uma batida severa que separa o fruto da palha. E Jesus é o debulhador, colhendo o seu grão, o fruto do campo, e colocando-o em seu celeiro. Este tempo de escuridão é chamado de tempo de angústia de Jacó, o dia do Senhor, mas também é chamado de tribulação. A debulha do julgamento de Deus virá não apenas contra a nação de Israel, mas também contra o mundo como um todo. Mas Ruth passará aquela noite segura aos pés de Boaz, o que é uma imagem da igreja arrebatada e removida da calamidade que virá sobre a terra e Israel. Ao sermos reunidos no céu, ouviremos na sala do trono. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 5 a 8. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia!
pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E ficamos por aqui. No próximo episódio, retornamos novamente à história de Noemi e Ruth, e então concluiremos esta linda jornada pelo livro de Ruth. Um grande abraço, que Deus os abençoe.